Você aí é adulto, foi diagnosticado com déficit de atenção e faz tratamento com psicólogo? Se esse é o seu caso, eu vou te convidar a fazer uma pausa na sua navegação, porque neste vídeo eu vou aqui te ensinar a se preparar para todas as sessões com o seu psicólogo. E esse preparo vai fazer uma diferença imensa na sua vida, porque você aí vai avaliar se o tratamento do déficit de atenção tá indo bem ou não. Então, é um vídeo muito importante. Fica aqui comigo até o final. Vamos então começar, mas antes eu tenho aqui que dar o crédito para os meus clientes gringos que foram diagnosticados com déficit de atenção. Esse vídeo aí é totalmente dedicado a eles. Foi inspirado por eles, tá, gente? Porque no decorrer aí dos anos, eu tenho alguns clientes que foram diagnosticados com déficit de atenção, clientes adultos, gringos, psicóloga dos gringos, e juntos aí, a gente começou a elaborar algumas estratégias que ajuda eles a se preparar para a sessão com o psicólogo, no caso comigo. E isso foi fundamental e eu acabei assim observando no decorrer do tempo a importância disso, não só para eles, mas até para mim também, porque a gente conseguiu ver claramente, né, se houve progresso ou não na redução dos sintomas, né? A gente conseguiu ali avaliar, né, a forma aí da gente trabalhar e acabou depois aí de um tempo que eu passei a adotar essas estratégias e eu assim tenho elas como padrão. Então, toda vez aí que eu tenho um cliente adulto diagnosticado com déficit de atenção, eu adoto essas estratégias com esse cliente, né? Para ele ou ela se preparar antes da sessão comigo. E isso eu tenho visto, assim, como eu falei, benefícios imensos. E neste vídeo eu vou dividir essas estratégias super simples com você. Então aí esse vídeo é aí inspirado nesses meus clientes. Mas antes, gente, eu tenho aqui que falar, né? Primeiro, que muita gente pensa ir para o psicólogo, né? A gente só chega no psicólogo e vai lá e fala o que está pensando, fala o que está sentindo, né? Não precisa se preparar. Muita gente pensa isso. Ok, não estou falando que isso é errado. Mas para quem tem déficit de atenção, é fundamental você se preparar antes das sessões. E eu tô falando aqui sessões no plural, porque não é você se preparar só para a primeira sessão com o psicólogo. Não. É você se preparar para todas as sessões que você tiver com o seu psicólogo. Porque as sessões com o seu psicólogo são ali as oportunidades ou o momento que você tem para elaborar estratégias, técnicas, meios que vão te ajudar a lidar com sintomas do déficit de atenção. É ali, na sessão com o seu psicólogo, que você vai ter a chance de trabalhar a redução dos sintomas ou então a influência dos sintomas do déficit de atenção na sua vida. Então, assim, esse motivo por si só poderia aí justificar o preparo, né? Você se preparar para as sessões. Mas eu vou tentar aí trazer mais dois motivos que eu observei ao longo ali da minha prática, né, com os clientes com déficit de atenção e que eu acho assim que são até mais válidos que este motivo que eu falei. Caso você faça, né, tratamento com medicamento e a sessão psicológica ali junto no tratamento do déficit de atenção, a sessão com o psicólogo, gente, é importantíssima, né?
para o tratamento e você se preparando para essa sessão, você também tem a oportunidade de avaliar o andamento do medicamento. Você tem ali a oportunidade de avaliar junto com o seu psicólogo, né, se aquele medicamento ali tá indo bem ou não para você. Então, vamos supor, eu tive um caso assim, um cliente que é professor e passou a tomar medicamento para o déficit de atenção e ele começou a ter o sintoma, o remédio passou a deixar ele com a boca muito seca, sabe? E, obviamente, né, para quem trabalha ali com a fala, esse não é um sintoma agradável, né? Você ter ali a boca seca a todo momento. E ali, junto com esse cliente, eu e ele passamos a tentar elaborar estratégias para minimizar esse efeito do medicamento. A partir do momento que a gente não conseguiu, a gente começou ali a elaborar uma espécie de relatório para o cliente levar para o psiquiatra, né, essas observações e junto com o psiquiatra discutir a possibilidade de um outro medicamento que não traga esse mesmo efeito. Então, vocês estão vendo aí que junto com o psicólogo, né, você que toma medicamento para o déficit de atenção, você tem ali a oportunidade de avaliar o efeito do medicamento no tratamento do déficit de atenção. Tá indo bem? Não tá indo bem? Ele trouxe um outro efeito? Você tá sabendo lidar aí com esse outro efeito? Como é que tá? E caso, né, o medicamento ali não traga o efeito esperado, você, junto com o seu psicólogo, você pode sim elaborar, né, tipo um relatório, uma forma de você abordar isso para o seu psiquiatra e junto com o psiquiatra vocês podem ali discutir, né, um outro tipo de medicamento. Além disso, gente, obviamente, o psicólogo pode sim trabalhar junto com o seu psiquiatra, né? Se isso for possível, você pode aí dividir o contato entre os dois, né? E você pode aí criar essa rede de apoio. Então, vamos aqui rever os motivos. O primeiro motivo, né, é que durante a sessão com o psicólogo, você tem ali a oportunidade de criar estratégia para reduzir os sintomas do déficit de atenção. Você também tem ali a oportunidade de avaliar, né, o andamento do tratamento medicamentoso. Esses aí são motivos importantíssimos para você se preparar para todas as sessões. E eu, assim, na minha opinião, o motivo assim mais, não vou dizer mais importante, mas o primeiro, né, vou aqui colocar na primeiro lugar. Mas um motivo assim que eu acho extremamente importante, fundamental, daria aí 3 estrelinhas, é que quando você se prepara para as sessões com o seu psicólogo, você tem a oportunidade de avaliar se o profissional, se aquele psicólogo é ou não o melhor profissional para trabalhar com você. Você tem ali a chance de avaliar como que está indo o tratamento do déficit de atenção. Você tem ali a chance, o controle de avaliar o progresso do seu tratamento. O que que acontece? A partir do momento que você se prepara, né, para sessões com o seu psicólogo, você vai sim ter condição, você vai ter ferramentas, você vai ter dados para concluir se aquele profissional é o ideal para você ou não. Então, você pode, por exemplo,
se perguntar. Quando eu saio das minhas sessões com o psicólogo, eu tenho ali estratégia para lidar com o problema que eu trouxe? Eu tenho ali, naquela sessão com o psicólogo, eu tenho a oportunidade de falar sobre o problema ou o sintoma, né, do déficit de atenção. Estou falando aqui bem específico do déficit de atenção. Eu tenho ali oportunidade de falar sobre o sintoma do déficit de atenção. Eu tenho ali a oportunidade, o espaço de falar como que o déficit de atenção afeta a minha vida. Você pode também se perguntar as estratégias que aquele psicólogo traz para mim são estratégias baseadas, né, na minha rotina, no meu sintoma, nas minhas dificuldades, nas minhas qualidades, ou são estratégias assim totalmente generalistas que eu poderia ali pegar um livro e ler, né? Eu tenho condição de falar sobre o déficit de atenção nas sessões ou não? O psicólogo, ele deixa claro para mim o que que a gente está trabalhando na sessão. O psicólogo, ele dá espaço para eu falar ali sobre os sintomas, ele dá espaço para eu dar um retorno de como que foi a aplicação dessas estratégias, se elas deram certo ou não, por que deu certo, por que que não deu certo. Como é que é? Como é que é isso? Você só vai ter o controle do seu progresso no tratamento do déficit de atenção com o psicólogo se você se preparar antes das sessões com o seu psicólogo. E, gente, isso é muito importante porque, de novo, nas sessões com o seu psicólogo, você vai estar ali trabalhando estratégias para minimizar o efeito, né, os sintomas do déficit de atenção. E os sintomas do déficit de atenção no adulto, né, são seríssimos. Eles abrangem aí todas as partes, né, da nossa vida financeira, familiar, relacionamento, carreira. Então, nós estamos falando de um tópico muito sério, né? Eu gravei um vídeo sobre sobre o efeito dos sintomas do déficit de atenção na vida adulta. Eu vou tentar linkar aqui na descrição desse vídeo. E se você está fazendo, né, tá tendo ali sessões com o psicólogo, né, e você não tem condição de avaliar se você está tendo um retorno positivo ou negativo, ou não está tendo retorno nenhum dessa sessão, gente, você vai ter efeitos na sua vida, em todos os aspectos da sua vida. E, de novo, você só vai ter condição de observar esse progresso a partir do momento que você se prepara para as sessões com o seu psicólogo. Porque você pode muito bem, né, gente? Isso acontece aí em qualquer profissão. Você pode aí não se dar bem com aquele profissional, né? Muita gente fala aí o santo não bateu. Ou então você pode perceber que, né, deu tudo certo, mas a partir de agora não tá dando fruto. E aí, se esse for o caso, você pode trocar de profissional. Então acontece, por exemplo, acontece sim que às vezes você tem ali antes de você ser diagnosticado, você já fazia tratamento psicológico com aquele profissional, com aquele psicólogo, e aí era tudo ótimo, né? Você via aí um retorno, você via aí benefícios na sua vida. Mas aí depois você foi diagnosticado com déficit de atenção e você continua com esse mesmo psicólogo. Mas você não consegue ver a coisa andando, você não consegue ver ali o trem evoluindo, sabe? E tá tudo bem, às vezes aquele profissional ali não é especializado em déficit de atenção, ou então às vezes aquele profissional não tem experiência. Ou então, né, às vezes aquele profissional tem experiência, tem o conhecimento, mas por qualquer outro motivo não clicou com você mais. Ele era bom,
né, com você, vocês dois trabalhavam juntos ali de uma forma excelente, mas a partir do momento que você foi diagnosticada, a coisa meio que desandou. Tudo bem, você pode procurar um outro profissional. Isso acontece. Então, assim, eu quero assim deixar isso muito claro. É só a partir do momento que você se prepara para as sessões, plural, não é só uma sessão, mas para todas as sessões, que você tem condição ali de avaliar o tratamento do déficit de atenção. Você tem ali condição de avaliar se está tendo progresso ou não. E isso, gente, nós estamos falando da sua vida. Eu espero aí que você tenha assim se convencido da importância do preparo para as sessões plural com o seu psicólogo. Eu tô falando assim, preparo, 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 preparo. E finalmente aqui eu vou te ensinar a preparar, né? O que de novo foi uma coisa assim elaborada aí no decorrer dos anos com os meus clientes. E é muito simples. Você vai pegar aqui um caderno, tá, gente? Folha solta com pessoa diagnosticada com déficit de atenção não funciona. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Não é folha solta, caderno. Você vai pegar um caderno. Se você aí é mais tecnológico, você vai anotar, fazer anotação no seu telefone ou então no seu aparelho eletrônico. O que que você vai anotar? Bom, você vai anotar aí uma ou duas dificuldades que você tem naquela semana, naquele momento, né? No momento atual, que você acredita estar relacionada com o déficit de atenção. Então, sei lá, você tem ali uma apresentação para fazer no trabalho, ou tem ali, vai ter uma viagem, tá tendo dificuldade de planejar essa viagem. Anota, tá? Uma ou duas dificuldades que você acredita que está relacionada com o déficit de atenção. Você também vai utilizar o caderninho para anotar uma ou duas formas que você utilizou no passado ou está utilizando para lidar com alguma dificuldade relacionada ao déficit de atenção. Então, vamos supor, o psicólogo trabalhou com você aí a estratégia de agendar, né? Agendar os seus compromissos. Então, você vai anotar no caderninho, né? Se você está utilizando essa estratégia, e aí você vai além, né? Essa estratégia tá dando certo? Por quê? Tá dando errado? Por quê? O que que é fácil? O que que é difícil de você utilizar nessa estratégia aí que o psicólogo te deu? Você vai fazer essa anotação. Você também vai anotar aí alguma dúvida que você tiver sobre o déficit de atenção. Vamos supor, pode ser alguma coisa que você leu, que você ouviu. Você também, né, pode aí escrever, né, no seu caderninho alguma dúvida, alguma questão, alguma crítica, algum comentário que você tiver com relação ao objetivo da sessão naquele dia. E, né, uma outra dúvida aí bem importante, não dúvida, anotação bem importante, você pode anotar no caderninho, né? Uma forma, você pode até falar com seu psicólogo, olha, eu vi lá no vídeo da psicóloga dos gringos, formas de se preparar para a sessão com o psicólogo, eu gostaria que você me ajudasse, como que eu posso me preparar para vir para as próximas sessões com você? O que que a gente pode fazer junto aí para a gente se preparar? Você pode vir aí com uma forma completamente aí diferente das que eu mencionei neste vídeo para você se preparar. E você pode dividir isso com a sua psicóloga, com o seu psicólogo, eles são profissionais, eles vão saber lidar com isso, né? Você tem que se sentir à vontade em falar, sim, que você quer é, ter ter ali informação mais concreta para avaliar se o tratamento está indo bacana ou não. Você tem
esse direito de falar isso com o seu profissional, né? E esse profissional, obviamente, se é um profissional ético, um profissional bacana, vai sim saber receber, né, esse comentário de uma forma, né, aberta, honesta, bacana. Então, assim, você tem todo esse direito de falar com o seu profissional. E você pode, sei lá, você pode, por exemplo, teve um cliente que junto aí, a gente colocou junto um horário, né? Tipo assim, meia hora antes da sessão, né? Esse cliente anotava as coisinhas no caderninho, sabe? Essas coisas, essas questões que eu mencionei para você. Então, você pode criar aí junto com o seu psicólogo estratégias, né? E obviamente, gente, se você aí, depois que anotou tudo no seu caderninho, né, é muito importante que depois da sessão você procure um momento para sentar, ler suas anotações, né? E à medida que o tempo for passando, você vai ter ali mais base para avaliar se o tratamento está tendo um progresso, está sendo neutro ou está sendo totalmente negativo. E depois aí de algumas sessões, se você aí observar, né, concretamente que o tratamento não está sendo da maneira que você esperava, você pode sim falar com o seu psicólogo, você pode levar o seu caderninho, discutir isso com o seu psicólogo e você pode sim, né, trocar de profissional, né? Você pode ali, isso vai ser bom para o psicólogo também, que o psicólogo vai ali ter uma base para falar assim, olha, com esse cliente eu tenho que focar em A, B e C. Eu tenho que trazer estratégias mais direcionadas para tal ponto. Então, essas suas observações, né, vão ser super válidas para o psicólogo também. Não pense que é só para você, mas é para o profissional também. E eu falo isso assim de experiência própria, tá, gente? Então, mas de qualquer maneira, se você perceber ali que é, não está tendo progresso, você não está tendo oportunidade de trabalhar os sintomas do déficit de atenção, ou as estratégias ali nunca dão certo para você, você pode sim trocar de profissional. Eu, inclusive, gravei um vídeo já tem um tempão, postei, que fala motivos para você trocar de profissional. De psicólogo. Eu vou também colocar esse vídeo aí na descrição. Bom, gente, é isso. Eu espero aí que você, adulto diagnosticado com déficit de atenção, faça um bom proveito desta dica valiosíssima. E se você aí, né, tem descobriu aí outras perguntas para colocar no seu caderninho que te ajuda ou te ajudou a avaliar. é, a conexão, o tratamento aí com o seu psicólogo, coloca aqui no comentário que aí eu vou até pegar e adotar isso com os meus clientes também. Muitíssimo obrigada para você que ficou até o final deste vídeo. Eu vou te convidar a assistir os meus outros vídeos e a se inscrever no meu canal. Me ajuda aí a crescer e a gente ter aí um diálogo bacana sobre o cuidado com a saúde mental. Muitíssimo obrigada por essa pausa e até a próxima. Tchau!